Eu gostaria nessa noite de compartilhar uma palavra que Deus tem colocado no meu coração e que nós temos a alegria de poder abrir a palavra e sermos ministrados pelo Senhor. E esse momento da palavra, ele é um momento muito especial, porque é através da palavra de Deus, através da palavra, que vidas estão sendo restauradas. É através da palavra que pessoas têm encontrado força, ânimo, pessoas têm sido curadas da depressão, do pânico, do desespero. É através da palavra que algumas pessoas conseguem encontrar esperança, alegria, para poder continuar, porque a gente muitas vezes olha para o mundo em que nós vivemos e a gente não percebe que esse mundo é uma máquina de destruição em massa. Nós temos visto isso. Nós temos visto o número crescente de pessoas adoecendo por causa do sistema. Nós temos visto o crescimento do sofrimento ao redor do mundo, apesar de nós estarmos vivendo hoje um tempo de muita tecnologia. E posso até dizer de muita fartura. Mas as pessoas estão sofrendo. As pessoas estão tendo pensamentos extremamente destrutivos. As pessoas estão desanimadas. E quando a gente para diante da palavra de Deus, a palavra de Deus tem a força de transformar, de mudar os ambientes, que muitas vezes a gente nem percebe como estão. Eu gostaria de convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias. Por favor, não quero que você se importe se em alguns momentos da pregação eu chamá-lo de Naamã, porque na preparação fiz isso várias vezes. Naamã está em mim e eu estou em Naamã, né? Preguei uma série agora sobre Naamã e eu estou confundindo os nomes tudo, irmão. Você sabe por quê, né? Não é porque eu estou ficando velho, não. Né? Mas é Neemias. E Neemias tem uma história muito interessante para nos contar. Primeiro, nessa primeira introdução de hoje, eu gostaria que você pensasse sobre distração. O quanto nós andamos distraídos. O quanto nós andamos envolvidos com os nossos afazeres, com as nossas tarefas, com aquilo que nos é proposto, e a gente perde a visão do todo. A gente perde a visão do que está acontecendo, e a gente é levado a focar apenas ali, naquele mundo em que nós estamos vivendo. E isso muitas vezes gera em nós uma grande distração. Por quê? Porque a gente para de perceber as coisas. É igual quando você está diante de um barulho constante e depois de um tempo você já não percebe mais aquele barulho. Um exemplo, né, que eu vou lhe dar aqui.
Outro dia eu estava em casa extremamente incomodado. E sabe quando você fica incomodado e não sabe por quê? E eu fiquei incomodado, parecia que estava faltando alguma coisa, parecia que tinha alguma coisa fora do lugar. E eu levantava, ia na cozinha, voltava e nada, um incômodo dentro de mim. Alguém teve a brilhante ideia de desligar o ventilador, que eu não aconselho ninguém a fazer, porque não dá para desligar o ventilador com o calor que a gente sente aqui. Mas alguém desligou, e quando desligou, aquela zoada do ventilador parou assim, veio aquele silêncio dentro de casa. Sabe quando você está sendo incomodado, mas você não percebe mais? Algo te incomoda, mas você não consegue mais perceber o que é. Porque, de repente, a gente está tão exposto a tudo, que a gente não consegue ter a ideia do que está à nossa volta ou do que está acontecendo à nossa volta. E aí, quando nós olhamos para a palavra de Deus, Neemias nos conta a seguinte história. Capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, olha só, eu tenho um óculos. Meu Deus, a gente até enxerga. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas estão queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Somente até aqui. É essa a introdução que eu quero trabalhar com você nessa noite. 445 anos antes de Jesus, essa história aconteceu. Neemias foi levado de Jerusalém para a cidadela de Suzã, aqui, né, só para você ter uma ideia do momento histórico que a gente está vivendo. A Babilônia tinha tomado Jerusalém. Anos depois, os persas dominaram a Babilônia. E é exatamente nesse momento da história que nós estamos, sobre o Império Persa. E Neemias, ele está trabalhando naquilo que seria hoje a cidade ou a casa de inverno do Império. Mais ou menos ali na região entre Irã e Iraque, perto da cidade de Bagdá. A mais ou menos 1.600 quilômetros de Jerusalém. E ele está servindo neste lugar, nessa cidadela, nesse lugar seguro, aonde ele atende ao império, aonde ele trata diretamente com o rei. O texto continua, e a informação que nós temos, depois nós vamos ver um pouco mais a respeito disso. A palavra de Deus diz que ele era o copeiro do rei. E quando a gente fala do copeiro do rei, nós não estamos falando de qualquer pessoa. Nós estamos falando de uma das pessoas mais importantes do sistema. Porque é aquele camarada que serve ao rei.
é aquela pessoa que tem acesso ao trono, é aquela pessoa que dá de beber e de comer para o rei. Então você imagina quantos impérios estariam interessados na vida desse copeiro. Quantas pessoas estariam interessadas em captar esse copeiro e transformar ele, por exemplo, num acesso para destruir a vida do rei. Presta atenção, ele estava ali, numa posição extremamente confortável, embora ele era um escravo, mas era uma posição muito confortável. Primeiro porque ele era visto, ele era reconhecido. E vivendo daquele jeito se passaram os anos. E ele passou anos ali, servindo naquele palácio, estando na presença do rei, servindo ao rei, voltando para sua casa, vivendo a sua vida de maneira normal. Talvez até olhando e dizendo: nossa, diante de toda a situação que está acontecendo no mundo, Deus tem sido muito bom comigo. Deus tem guardado a minha vida. Ou até mesmo em uma das suas orações dizer: olha, como Deus cuida dos seus. Eu poderia estar num campo de trabalho muito pior do que esse. Eu poderia estar vivendo numa posição muito inferior a essa, e eu estou bem. Bom salário, respeitado, provavelmente andava com uma escolta real, uma pessoa que tinha uma vida equilibrada. Muito bem equilibrada. Mas aconteceu um episódio na vida de Neemias que veio mudar a vida dele, que veio transformar a vida dele de uma maneira que ele jamais podia imaginar. E isso acontece justamente quando Neemias faz um questionamento. Ele faz uma pergunta. E a pergunta que ele faz é uma pergunta simples. Ele encontra com Anani. A Bíblia diz que é um dos seus irmãos. E quando ele encontra com Anani, aquele momento talvez de festa, de alegria, ele pergunta, ele questiona. E ele vai dizer o seguinte: como estão? Então eu perguntei pelos judeus que escaparam e não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Por que eu estou te falando isso? Porque nós passamos a maior parte da nossa vida sem fazer questionamentos importantes para a vida da gente. A gente passa muito tempo sem questionar como está, ou o que está acontecendo com a nossa vida. Porque muitas vezes nós nos acostumamos ao sistema. A gente está acostumado a tudo que está à nossa volta. A gente está acostumado com o nosso relacionamento. A gente está acostumado com a nossa relação com os nossos filhos. Nós estamos acostumados com a nossa igreja. Nós estamos acostumados com tudo. A gente já está acostumado com a nossa fé. A gente já está acostumado com aquilo que nós fazemos para o Senhor. Tá bom, Deus, olha, o Senhor me colocou numa posição aqui legal. Eu
eu estou vivendo essa posição bacana, Deus, poxa, Deus, o Senhor é bom. Mas presta atenção, embora estava tudo bem para Neemias, não estava tudo bem para Deus. Porque Deus estava olhando para Neemias e estava dizendo o seguinte para Neemias: Neemias, eu quero mais de você, meu amigo. Eu preciso de mais de você. Eu preciso usar a sua vida. Eu preciso tirar você desse conforto. Eu preciso levantar você dessa posição que você acha que está tudo bem, que está muito bom. Eu quero atingir o teu coração, Neemias. Eu quero que você levante os olhos. Eu quero que você levante a cabeça. Eu quero que você olhe um pouco em volta do que está acontecendo. Eu não quero que você perceba apenas o teu mundinho. Eu não quero que você perceba apenas a tua miséria ou a tua vitória, seja lá o que for. Eu não quero que você perceba só isso. Eu quero que você consiga enxergar além. Eu quero que você tenha uma visão que vai além da visão que você está tendo agora. O que nós estamos vendo nesse primeiro capítulo de Neemias é Deus alcançando o coração de Neemias. É Deus mexendo com o servo, é Deus levantando ele e dizendo o seguinte: eu quero usar a sua vida, eu quero que você experimente poder, eu quero que você veja o quanto você é instrumento nas minhas mãos, eu quero que você veja o seguinte, que agora você está servindo ao rei da Pérsia, mas eu quero que você sirva ao rei dos reis. E muitas vezes a gente não percebe isso. Porque às vezes nossas vidas estão voltadas apenas para o rei da Pérsia, para o mundo aqui embaixo, para o que está acontecendo aqui e agora. E a gente se volta para esse mundo e Deus está dizendo assim: eu não quero que você olhe apenas numa direção, eu quero que você erga a sua cabeça. Tem um texto muito interessante, a gente vai abordar ele a qualquer momento, que é no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Um texto muito maravilhoso, que diz mais ou menos assim o texto: no dia da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. O que precisou acontecer na vida de Isaías lá, para ele poder ver o Senhor? Uzias teve que morrer. E presta atenção no que eu estou te falando nessa noite, porque você não colocou o pé nessa igreja à toa e você não entrou aqui à toa. O Espírito Santo de Deus quer mexer com a gente, da mesma forma que mexeu com Neemias. Sabe por quê, queridos? Porque nós nos acostumamos. Nós repousamos no nosso conforto, mesmo que ele seja escravo, mesmo que ele não seja lá essas coisas, mas a gente se acostuma. A gente se acostuma a fazer pouco. A gente se acostuma a não se doar mais. A gente se acostuma a não querer mais. E se você for perceber a caminhada da gente parece que é uma caminhada que vai fazendo a gente parar, quando na verdade deveria fazer a gente acelerar cada vez mais. Por quê? Porque o tempo está acabando. E se o tempo está acabando, eu não posso perder tempo, amém? Neemias está tranquilo, irmãos. Ele está vivendo na cidadela de Suzã, clima ameno. Friozinho, clima de inverno, onde os reis são cuidados, tratados. Ele é importante no sistema.
e posso ter certeza que conquistou isso pelos seus méritos, não foi posto lá à toa, porque todos os impérios dominantes, eles exigem os melhores. Por isso que muitas vezes a gente vê Satanás usando gente boa. Quando a gente vê o império das trevas escravizando e usando gente que você poderia dizer assim, poxa vida, cara, ali nas mãos do Senhor seria uma bênção. Mas Satanás usa também. Escolhe a dedo. E ele está lá tranquilo. E aí Deus vai mexendo no coração desse homem e vai fazendo ele se questionar. E aí, tá bom? E aí, o que você acha que está acontecendo? Como você acha que está a tua vida? Ô Senhor, minha vida está muito boa. Sim, mas e aí? Dá uma olhada ao teu redor, perceba a sua esposa, perceba os seus filhos, perceba o desafio missionário deste mundo, perceba a sua igreja, perceba o que está acontecendo ao seu redor, perceba a sua família, dá uma olhada em volta. E aí, queridos, Anani aparece naquela figura que eu considero ser o Espírito Santo de Deus. Sabe o Espírito Santo? O Espírito Santo que vem ao nosso encontro. O Espírito Santo que vem e diz o seguinte: olha, eu estou aqui nesta noite. Eu estou aqui e eu quero falar com você. Eu estou aqui e eu quero dizer algumas coisas que você precisa ouvir. E Neemias faz a pergunta que vai transformar a vida de um copeiro na vida de um dos maiores líderes que Israel já teve. Vai transformar a vida deste homem que estava vivendo lá, achando que estava tudo certo do jeito que está. E deixa eu dizer para você uma coisa, às vezes nós nos acostumamos com o pecado, e a gente diz assim, não, isso aí é normal, não tem nada a ver, vamos continuar do jeito que está, aliás, isso aqui não tem problema nenhum, deixa eu ficar na minha. E o Espírito Santo está dizendo assim, não, nós precisamos mudar. E olha que coisa interessante a gente vai ver nesse texto. Por que que Neemias era o copeiro do rei? Eu fiz essa pergunta para o texto. Por que que Neemias era o copeiro do rei? Porque Deus colocou ele exatamente naquele lugar. Pastor, o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver o seguinte: você não está no lugar errado. Deus te colocou exatamente aonde você tem que estar. Sabe por quê? Porque é a partir daqui que Neemias vai conseguir todas as coisas que ele precisa para voltar e reconstruir os muros de Jerusalém. Se ele não estivesse nessa posição, ele não seria usado pelo Senhor. Por que eu estou te falando isso? Porque a gente, queridos, nós enxergamos de maneira limitada. Deus vê o todo. Por que que Deus te colocou nessa família? Por que que Deus te colocou nessa profissão? Por que que Deus te colocou na posição que você está ocupando hoje? Por que que Deus te colocou nesse casamento? Por que que Deus te deu esses filhos? Por que que Deus está permitindo que essas coisas aconteçam na nossa vida? Por que que aquela situação não deu certo? Por que que aquele relacionamento não vingou? Por quê? Por que que essas coisas estão acontecendo? Por que que Neemias se torna o copeiro do rei? Porque Deus sabia
que podia usar Neemias. Deus tinha certeza, se é uma coisa que Deus precisa, porque Deus não precisa de certeza, uma vez que Deus sabe todas as coisas. No tabuleiro, já estava certo o seguinte: você está na posição certa. E se você tiver a sensibilidade que eu espero que você tenha, eu vou usar a sua vida de uma maneira exponencial. Eu vou usar a sua vida de uma maneira tremenda. O que eu estou querendo dizer para você hoje? Exatamente isso. Deus está buscando homens e mulheres que Ele possa usar. Porque na maioria do tempo a gente fica lambendo as nossas feridas. É ou não é? Ah, tá ruim. Ah, não deu certo. Ah, por quê? Ah, que situação. Ó dia, ó céus, ó azar. Já viu? A gente tem essa tendência. Quando Deus está dizendo assim: vem cá, meu filho. Vem cá, minha filha. Converse com o Espírito Santo aí. Coloca a tua vida à disposição dele. Mas deixa ele tocar o teu coração de maneira profunda. Deixa ele dizer para você o que está acontecendo. E aí Neemias tem a sensibilidade de dizer o seguinte: me fale aí, como é que está o pessoal lá de Jerusalém, aqueles que não vieram, aqueles que ficaram para trás. Queridos, Anani é preciso como o Espírito Santo. Ele vai dizer o seguinte: você quer saber? Eu vou te falar. O templo está até construído, porque o templo já estava reconstruído. Mas os muros estão abaixo. As pessoas estão vivendo na miséria. A dor é muito grande. E quando ele ouve aquilo, o coração dele se parte. É Deus estilhaçando as nossas defesas. Naquele momento, ser copeiro do rei perdeu completamente o sentido. Viver na cidadela de Suzã perdeu completamente o sentido. Servir ao rei da Pérsia perdeu completamente o sentido. Neemias agora estava sendo atingido pelo Espírito Santo de Deus. E quer saber de uma coisa, irmãos? Às vezes a nossa vida está do jeito que está, porque nós não permitimos que o Espírito Santo atinja o nosso coração e reacenda a chama que precisa arder nele. A gente cria milhares de proteção. A gente coloca vários empecilhos para que nada nos incomode, para que nada nos tire daquela posição, mas aqui é diferente. Porque o Espírito Santo está dizendo o seguinte: vem cá, Neemias, você vai morrer desse jeito, Você vai morrer e lá na lápide vai estar escrito: serviu ao rei da Pérsia. Ou será que no dia que você morrer estará escrito: serviu ao rei dos reis? E a gente precisa definir isso na vida da gente. Sabe por quê, queridos? Porque Deus, Ele não precisa de pessoas especializadas em nada. Ele mesmo capacita quem Ele chama.
Ele mesmo levanta quem Ele quer, Ele mesmo coloca a gente no lugar que a gente tem que estar, e no momento certo nós vamos ser instrumentos nas mãos de Deus. Fora isso, sabe o que vai acontecer? Nós vamos morrer exatamente desse jeito. Talvez até achando que temos algum louvor, olha como está bom, olha que legal, eu sou pastor de uma igreja há 30 anos, há 40 anos, eu estou há 50 anos pastoreando essa mesma igreja, mas presta atenção numa coisa, o Senhor está atingindo o nosso coração e está dizendo o seguinte: eu te coloquei nessa posição porque eu quero te usar ainda cada vez mais. Presta atenção, queridos, para o rei da Pérsia pode dar teto, mas para o Senhor não dá. Os nossos serviços aqui na terra pode dar teto, mas para o nosso Deus não dá. Ele está dizendo o seguinte: eu levantei tudo isso para te usar, eu te coloquei na posição que você está para te usar, eu estou levantando você para te usar, eu estou abençoando a sua vida para te usar, e você vai ficar exatamente nesse lugar. Ou será que você vai perguntar e dizer o seguinte: Deus, o que o Senhor quer de mim? Porque não está fácil. Presta atenção nisso, queridos. Se você está assistindo esse culto, ou está presente aqui, e está muito bom, muito bem do jeito que está para você, eu vou dizer uma coisa: está ruim, está errado, tem alguma coisa errada aí. Porque nós precisamos ser desafiados pelo Senhor. Ou senão, nós vamos ser pessoas que irão servir apenas ao rei da Pérsia. Tudo muito legal, tudo muito bonito, tudo muito direitinho, mas presta atenção numa coisa: Deus tinha muito mais para cada um de nós e nós não fomos buscar. O Senhor está vivendo um tempo, nós estamos vivendo um tempo no Senhor, que o sal que um dia Jesus disse a respeito dos seus discípulos estão todos dentro do saleiro. Nós nunca vivemos um tempo no Evangelho com pessoas tão capacitadas. Nunca. Eu sou de um tempo do Evangelho aqui, queridos. Ainda, e não tem muito tempo não, que apesar de eu pintar minha barba de branco, eu sou jovem. Está rindo, né, pastor Samuel? Você olhava para a igreja assim, sabe o que você via na igreja? Gente ali humilde. Eu vim de uma igreja que no passado teve que adotar um programa, se não me falha a memória, com um nome chamado Alphalete, que era um sistema... Está certo, Josimar? Josimar é a nossa enciclopédia, irmãos. Ele sabe tudo da história toda. Alphalete era um método de alfabetização de pessoas através da Bíblia. Porque na maioria dos locais de culto, as pessoas não sabiam ler a Bíblia. E as pessoas carregavam a Bíblia. Sabia? Várias pessoas que não sabiam ler, isso me emociona, queridos, demais, de verdade. Eu fico emocionado de pensar uma pessoa carregando uma Bíblia sem saber ler. Mas fazia questão. E isso foi se tornando, sabe, cada vez mais um desafio, e as igrejas que assumiram essa responsabilidade, graças a Deus, pela igreja do Senhor ao redor do mundo, porque através das igrejas, pessoas têm
tido a oportunidade de viver uma vida bem melhor. Essas pessoas foram alfabetizadas, essas pessoas aprenderam a ler, essas pessoas tiveram a oportunidade de ler o seu primeiro salmo, essas pessoas tiveram a oportunidade de encontrar um livro da Bíblia. Essas pessoas choraram quando entenderam uma palavra. Vivemos tempos de evangelho assim. Pessoas humildes, trabalhadoras, trabalhos muitas vezes braçais, pesados, que iam para a igreja adorar a Deus depois de um dia duro, debaixo do sol. Aí você olha para a igreja hoje, a gente tem especialista em tudo, irmãos. A gente tem gente capacitada em tudo, a gente tem empresários dentro da igreja, a gente tem gente capacitada, a gente tem gente com visão de negócio. Para que Deus está reunindo essa turma toda? Para que Deus está reunindo a gente? Para a gente ficar sendo sal dentro do saleiro? Para a gente não abraçar desafios muito maiores do que nós podemos alcançar? E aí presta atenção numa coisa, porque a falta disso vai fazendo a nossa vida de crente, ficar naquele marasmo, sabe? A gente procurando coisa para fazer, quando na verdade Deus está dizendo assim: olha, eu tenho uma agenda para você, meu filho. Eu tenho uma agenda para cumprir. Eu não ergui essa igreja do Jardim das Margaridas à toa, não. Eu não dei a vocês a possibilidade, a capacidade de construir um templo, de ter uma estrutura, de ter dinheiro, apesar que a gente não tem, mas eu já estou profetizando já de uma vez. Para vocês ficarem achando que a vida é só isso. Porque a força que a gente tem, queridos, presta atenção numa coisa. Eu estava pensando nesse texto, e o que eu estava vendo eram Neemias. E pensando, Deus tem colocado pessoas em lugares estratégicos para que essas pessoas possam ser usadas. Eu preciso parar aqui hoje, que a gente tem cedo, Senhor. A gente vai continuar esse papo na próxima semana. Mas eu queria que você fosse desafiado pelo Espírito Santo. Feche seus olhos aí. E eu queria chamar aqui na frente aquelas pessoas que acham assim: pastor, tem dado 100% da minha vida, do meu tempo, do meu dinheiro, tudo. Tem dado 100%. Eu acho que a gente não vai ter ninguém. Porque existem muitas coisas na nossa vida que talvez está roubando o nosso tempo, está roubando o nosso foco. Mas eu queria orar mesmo. Eu vou pedir para você um pouquinho de paciência, porque eu estou sentindo tanto de Deus a gente fazer isso aqui. Por aquelas pessoas que estão como Neemias, dizendo o seguinte: meu Deus, eu quero mais do que só servir ao rei da Pérsia. E o Espírito Santo tem te incomodado e você não sabe o que está te incomodando. Você não sabe o que está sendo problema no seu casamento, na sua família, na sua vida financeira. Você não tem ideia do que está sendo esse problema. Eu queria desligar o ventilador nessa noite,
para que de repente você perceba o seguinte: Pai, eu quero mais do que isso. Eu quero mais do que isso. Nossa, eu não estou chegando nem aos 10%. Ah, Senhor, se eu estivesse dando 10%, já estaria diferente, mas eu quero mais. Eu estou chamando você, sabe para quê? Para uma coisa que está faltando demais hoje. Compromisso com o reino de Deus. E eu não quero terminar 2021 sem antes alertar a minha igreja de que nós precisamos hoje assumir uma posição e dizer: eu quero mais. Eu quero mais, Senhor. Eu quero te servir mais. Eu quero te adorar mais. Eu quero te honrar mais. Eu quero te colocar em primeiro lugar na minha vida. E se você está aí, do jeito que eu estou aqui, queria que você saísse do seu lugar, viesse aqui na frente para a gente orar junto. Isso, deixa a palavra tocar no teu coração. Eu quero mais. E presta atenção, Deus vai te usar na igreja do Senhor. Porque Deus vai usar tudo, toda estrutura. Você pode dizer: eu quero dar mais. Eu quero servir mais. Eu estou disperso, minha vida espiritual está pequena, a minha vida de oração está pequena, a minha comunhão com Deus está pequena. Eu quero mais. Deus tem me agraciado, Deus tem me abençoado, Deus tem cuidado de mim, Deus tem me dado tudo o que eu preciso. Eu quero mais de Deus. Eu quero poder te servir, eu quero poder colocar minha vida à tua disposição. E quando eu digo isso, eu não estou falando só de fazer serviço de igreja, não, irmãos. Porque às vezes a gente acha: eu estou indo para a igreja, eu estou pregando todo domingo. Deus está dizendo o seguinte: sou eu que estou te capacitando para isso. E eu posso te usar muito mais do que isso. Eu coloquei você para estudar, eu fiz teu negócio prosperar, eu tenho cuidado da tua família, eu tenho cuidado da tua vida, eu tenho cuidado da tua saúde. Levanta e diz: eis-me aqui, Senhor. O que está acontecendo nesse mundo? O que está acontecendo em Jerusalém? O Espírito Santo vai ministrar no teu coração nessa noite. Não deixa a tua vida entrar no conforto, não. Porque quando ela entra no conforto, quando a gente não tem desafios maiores do que aqueles que nós poderíamos ter, é porque tem alguma coisa errada. Nosso Deus não é limitado. Nosso Deus está dizendo: quem está disposto, quem aí está disposto a assumir novos e grandes desafios? Foi isso que Anani disse para Neemias. E aí, copeiro do rei, você está disposto a sair da cidadela de Suzã? Você está disposto a se levantar? Você está disposto a abrir mão de estar na presença do persa? Você está disposto a dizer o seguinte: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Fala para onde a gente tem que ir, Deus. Nos dê estratégias, porque é isso que nós vamos ver na vida desse homem. E a primeira delas foi buscar o Senhor em oração. E é o que nós estamos fazendo aqui hoje.
Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, e nós queremos te dizer nessa noite: usa as nossas vidas, usa, Senhor, a vida desta igreja, tira o sal de dentro do saleiro, porque senão ela não tem nenhum motivo para existir. Nós somos o sal da terra. Nos dá a capacidade de enxergar aquilo que Neemias enxergou. Os muros que precisavam ser restaurados, o que precisava ser feito. O Senhor tem nos dado tudo. O Senhor tem nos dado cuidado, socorro, consolo. O Senhor tem nos dado vitórias. E a pergunta nessa noite é: o que nós te daremos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida? Por isso agora toma, Senhor, essa igreja nas tuas mãos. E através dessas ministrações que serão feitas aqui, usa a tua palavra para abrir o nosso entendimento, para que possamos ver o grande desafio que o Senhor tem nos chamado. Obrigado por essa palavra, obrigado por este altar. Ministra, Senhor, no coração de cada pessoa que está aqui. Fala conosco. Por misericórdia de nós é o que te pedimos, para que a nossa vida tenha sentido. No Senhor, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Louvado seja.